pessoas. Na qualidade não de diretor, mas de professor de Direito da Família, comecei por encontrar na adoção um instituto com um sentido simbólico e até com um sentido simbólico superior à sua relevância estatística. Na verdade, a adoção, se compararmos com os elementos sobre a filiação não adotiva, seja ela emergente de ato sexual, essa filiação não adotiva ou da própria procriação medicamente assistida, o peso estatístico da adoção é relativamente diminuto. No entanto, tem uma dimensão simbólica importante e, nesse sentido, temos que prestar o nosso contributo à altura, seja ele científico ou seja ele de outra índole. Enquanto professor ainda, senti que a criação do Instituto do Apadrinhamento Civil em 2009 confirmava, no fundo, o que eu estou a tentar dizer de outra forma, confirmava uma diferença que existe entre a simbologia e a realidade estatística. Não é? Curiosamente, sei que se prepara a revisão do regime jurídico da adoção e até, curiosamente, ainda vou ser ouvido sobre a matéria no próximo dia 10 de abril. A iniciativa de revisão do regime jurídico da adoção é uma iniciativa que já está materializada em diplomas de governo, já existem duas comissões, uma dedicada justamente ao regime jurídico da adoção. No entanto, o problema, ora, sob reflexão, é mais circunscrito, não é toda a adoção, mas sim a chamada coadoção. E embora se trate de uma questão mais circunscrita que o próprio conjunto da adoção, ainda assim é uma matéria envolta em polémica, não só por razões materiais, como até procedimentais, dadas as divulgadas vicissitudes do processo político, do processo legislativo e de fiscalização da constitucionalidade. Há, pois, campo para debate, o que confirma o sentido desta organização, até confirmado, de certa forma, pelo número de pessoas que aqui vêm assistir. Agradeço o convite para esta sessão de abertura e faço votos de que se desenvolva um momento, que ocorra um momento rico e esclarecedor. Em nome da... Está-se a ouvir? Está bem? Em nome da organização desta conferência, gostava de agradecer antes de mais nada aos senhores conferencistas que apoiam esta ilustre mesa. Muito obrigado a todos. Quero também, antes de passar a palavra, gostava de apresentá-los também, os senhores conferencistas. Antes de mais, o excelentíssimo Sr. Professor Dr. António Pedro Cordeiro, licenciado pela... E vou apresentar, quer dizer, Sr. Professor, a sua presença vale muito mais do que aquilo que eu posso dizer, mas é porque temos muitos que estão presentes e que não são da casa, e portanto faço questão de apresentar. Licenciou-se na Faculdade de Direito de Lisboa, onde se doutorou, defendendo a sua dissertação da boa-fé no direito civil, tese que deu muito que falar no mundo do direito e contribuiu profundamente para a noção do princípio da boa-fé na ciência jurídica portuguesa. É professor catedrático da Faculdade de Direito de Lisboa, jurisconsulto, advogado e membro da Academia das Ciências de Lisboa. Conta com uma obra de mais de 300 publicações que abrangem variadas áreas do direito civil, tendo já feito investigação científica nos mais diversos países do mundo. Também gostava de apresentar o excelentíssimo Sr. Professor Dr. Paulo Otero. Licenciou-se também na Faculdade de Direito de Lisboa, onde também se doutorou em Direito Administrativo pela mesma faculdade, tendo obtido a classificação de Distinção e Louvor por unanimidade. É professor catedrático desde 2005, juiz de tribunais arbitrais e jurisconsulto de entidades públicas e de empresas privadas em matérias de direito administrativo e direito constitucional. É conferencista em Portugal e no estrangeiro, sendo autor de mais de 100 títulos publicados. Gostava também de apresentar o Sr. Padre Gonçalo Carreira da Amada, licenciou-se em Direito pela Universidade Complutense de Madrid e posteriormente doutorou-se em Filosofia pela Universidade Pontifícia da Santa Cruz em Roma. Foi ordenado sacerdote em 1986, exercendo desde então o respectivo Ministério Sacerdotal, além de escrever regularmente crónicas em variados jornais, desde o Jornal I, o Público, o Nós da Verdade, entre outros, e é autor de obras de cunho literário. Também gostava de apresentar o Sr. Dr. Abel Matos Santos, também agradecendo. Licenciou-se em Psicologia Clínica pelo ISPA, é mestre em Psicologia da Saúde e doutorando em Ciências do Comportamento na Faculdade de Medicina de Lisboa, é psicólogo clínico,
sexologista e psicoterapeuta. Atualmente é assistente de saúde, especialista em psicologia clínica do Serviço de Psiquiatria do Hospital de Santa Maria, dedica-se também à investigação e ao ensino, é autor de diversos trabalhos publicados em revistas nacionais e internacionais, tendo ganho prémios de investigação clínica. Também gostava de falar aquilo que nos levou aqui hoje, é exatamente o que o professor disse muito melhor do que eu poderia dizer. O tema é a coadoção, por um cônjuge ou de facto. Aquilo que nos leva aqui hoje também é um bocadinho contraditório, sendo que foi feita uma conferência dia 6 de março com um ponto de vista e hoje temos aqui outro ponto de vista. Também relembrar que dirão muitos também, talvez a questão já não esteja tão atual devido ao chumbo passada sexta-feira na Assembleia da República, contudo a organização acredita que não, visto que quando foi chumbado já o Partido Socialista revelou a sua intenção de voltar a apresentar uma nova iniciativa quando possível, isto é, na próxima legislatura, visto que já foi chumbado, e já o líder da bancada parlamentar social-democrata, o Sr. Deputado Luís Montenegro, também referiu que só o referendo nacional poderia estar estabilidade jurídica a uma solução face à instabilidade da composição do Senado. Ora bem, agora, aquilo que nos bate aqui hoje não é só as circunstâncias políticas, é sobretudo ver o Instituto, este possível Instituto da Coadoção na realidade, na totalidade dos seus fatores, e também porque acreditamos nós que a Universidade tem um grande papel e uma grande palavra a dar no debate público sobre uma questão que implica uma solução comunitária de um caminho diferente daquilo que nós temos tomado até agora em termos de adoção, e acreditamos, portanto, que é de grande interesse e relevância esta conferência. Passo a palavra ao Sr. Professor Dr. António Mendes Cordeiro. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. As primeiras palavras é para saudar a organização, felicitá-los, desejar-lhes muita saúde e que tenham muitas iniciativas destas, e já agora uma saúde também para nós, para podermos assistir a essas mesmas iniciativas. Saudar aqui o diretor da faculdade, o meu querido colega, o professor Jorge Duarte Pinheiro, que é um especialista em direito da família, coisa que eu não sou apenas um civilista e um obrigacionista. Uma saudação para o Sr. Padre Gonçalo Portugal de Almeida, para a doutora Belmar dos Santos, e, por fim, para o meu colega, especialmente para o doutor Paulo Otero. Sim, senhor, meus amigos, 15 minutos então para introduzir este tema da adoção. Eu queria dizer algumas palavras prévias neste domínio e começar já com uma declaração de interesses. Nós não estamos aqui para enganar ninguém, quero esclarecer que sou católico, sou praticante, mas não sou fundamentalista e, portanto, exerço esta liberdade que agora o Padre Francisco deu a todos os católicos e pensamos pela nossa cabeça, pela nossa consciência, particularmente em questões deste tipo, como é o da denominada coadoção. Queria chamar a atenção para o facto de que eu não estou na política, não sou comentador político, não sou candidato a coisa em cima nenhuma, não sou jornalista, sou apenas professor universitário. Isso dá-me uma especial liberdade, agora também a responsabilidade, naturalmente, isso dá-me uma especial liberdade para tocar em temas nos quais normalmente as pessoas evitam tocar porque são temas politicamente incorretos. Foi aqui referido aqui há tempos, por uma gentileza dos senhores deputados, eu próprio tive uma intervenção numa comissão na Assembleia da República sobre este tema, em que também disse que não me ia preocupar em ser politicamente correto, mas preocupei-me em ser educado, e por isso não valia a pena estar a afrontar pessoas, enfim, que eram muito sensíveis a determinados temas. Aqui também vou tentar ser educado, mas confesso com menos preocupação do que aquela que tive na Assembleia da República. Queria dizer também que este tema dito da coadoção, eu digo dito de coadoção porque está em cima da mesa, nenhuma coadoção é acima da adoção, este tema dito da coadoção é um tema que se presta, ou pode prestar, ou enfim, prestaria porventura, não é, a um certo vanguardismo de tipo político, não é? Se esse é o caso, acho que é lastimável. Isto é uma questão extremamente séria, estamos a tratar de crianças, estamos a tratar das nossas crianças, das crianças do futuro, e por isso os únicos argumentos que aqui devem ser efetivamente atendidos são argumentos que tenham a ver com os interesses das crianças e da sociedade, e não propriamente com vanguardismos políticos ou com a vantagem que a UB possa retirar na luta político-partidária de um tema desta natureza. Queria também dizer, no tocante às palavras, que eu não gosto muito da expressão homossexual e heterossexual, para dar a impressão que há aqui uma questão de sexo. Evidentemente pode haver também uma questão desse tipo, mas antes de mais uma questão humana, uma questão de relacionamento humano. Eu suponho que as expressões mais corretas seria heterófilo e homófilo, uma vez que a filia não se limita naturalmente a esse aspecto que eu primeiro referi. Também posso esclarecer que sou efetivamente heterófilo, mas isso não é nem glória nem vergonha para ninguém.
ninguém, é apenas um gasto. Mas, naturalmente, já sei que eu referi, que não faz confusão absolutamente nenhuma que haja homófilos, são pessoas aprazíveis, simpáticas, sensíveis, não têm o mínimo preconceito, o mínimo problema em relação a isso. Mas isso também não quer dizer que fiquemos, digamos, de tal maneira obcecados com a preocupação de não atingir estar simpáticos ou homófilos que às tantas não sejamos capazes de tomar nenhuma posição sobre estes temas que andam aqui connosco. Certamente o professor Paulo Otero, com muito mais autoridade do que eu, falará na Constituição nas questões do domínio. Eu apenas adiantaria que a Constituição, quando fala e protege a família, o casamento e os filhos, não define essas noções porque naturalmente aceita aquilo que ao longo do tempo o nosso povo, o povo tem entendido por casamento, por família e por filhos. Não há, digamos, uma liberdade total, uma liberdade ilimitada para que o legislador ordinário venha dizer, bom, olha, afinal de contas o casamento agora é, enfim, é, por exemplo, uma coisa que não tenha nada a ver, enfim, com o sentido do povo, agora filhos são, uma coisa qualquer que não tenha nada a ver com essa realidade, ou família é algo que também não tenha a ver com isso. Portanto, serão conceitos que são densificados, digamos assim, a nível infraconstitucional, porque a Constituição, certamente, quando se lhes reporta, sob pena de estar a referir conceitos meramente vazios, tem efetivamente em conta essa tal densificação. Ora bem, este problema, dito da coadoção, surgiu por via da Lei 9 de 2007. A Lei 9 de 2007 foi a lei que permite o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Esta Lei 9 de 2010 tem um artigo 3º que eu passo a ler. As alterações introduzidas pela presente lei não implicam a admissibilidade legal da adoção em qualquer das suas modalidades por pessoas casadas com cônjuges do mesmo sexo. E o número 2 continua. Nenhuma disposição legal em matéria de adoção pode ser interpretada em sentido contrário ao disposto no número anterior. Ora bem, pergunta-se, então, porquê que a Lei 9 de 2010, de 31 de maio, que veio admitir o casamento entre pessoas do mesmo sexo, tem um artigo que claramente diz que não consente na adoção por parte dessas pessoas. Reparem, cada um destes artigos foi muito bem pesado. E a presença deste artigo 3º significa pelo menos duas coisas. Primeiro, que o legislador, em 2010, reparem, em 2010, enfim, para os estudantes mais jovens, pode parecer muito tempo, já lá vão 4 anos, quando se é jovem, 4 anos é uma eternidade. Mas 2010, para o direito civil, que é um direito muito velhinho, como sabem, um direito com mais de 2.000 anos, 4 anos para o direito civil não é nada, nós estamos ainda no campo do puro experimentalismo. Isto quer dizer que em 2010 o legislador não se sentiu habilitado a tomar posição sobre um assunto que no mínimo é de extrema delicadeza, que é a adoção levada a cabo por pessoas do mesmo sexo quando casadas. Além disso, este artigo 3º teve um sentido de um certo consenso, porque a hipótese de casamento entre pessoas do mesmo sexo é uma hipótese que poderia, ainda bem que não foi, poderia ter sido sujeita a referendo, suscita efetivamente fraturas dentro da sociedade, não vale a pena escondê-las, não é? Ora, ao vedar a adoção, o legislador pretendeu aumentar, digamos assim, a base de apoio a uma lei que, de outra maneira, poderia ser considerada polémica. Pois, justamente, pergunta-se se ao permitir agora a adoção por pessoas do mesmo sexo, não se está a voltar para trás, ou seja, não se está a admitir conhecimentos que em 2010 sabiam existirem e não se está ao mesmo tempo a quebrar um certo consenso que, apesar de tudo, se conseguiu em torno desta lei. Ora bem, quanto à adoção, hoje o Sr. Diretor já estou mais habilitado nesta mesa para falar sobre isso, mas podemos dizer em traços muito gerais que a adoção começou por ser admitida no interesse dos pais e depois houve uma evolução e a adoção passou a ser admitida no interesse dos filhos. Hoje a grande finalidade da adoção é dar pais a crianças que, enfim, por azar da vida, qualquer outra razão, não tenham esses pais. E por isso nós, no tocante a regras relativas à adoção, temos uma bússola muito segura para a sua interpretação e para a sua aplicação, que é o interesse da criança. Em qualquer circunstância, a lei deve ser interpretada dando sempre a primazia ao interesse da criança. A adoção não é para satisfazer a frustração dos pais. A adoção é para defender o interesse das crianças. A adoção não é um instituto egoísta, não é um instituto que se destine a comatar brechas psicológicas para aquilo que entenderem, embora o possa fazer e bem, mas a finalidade fundamental da adoção é a defesa das crianças.
Meus amigos, nós no campo do direito civil, se perdemos a finalidade fundamental das leis que depois vamos interpretar e aplicar, ficamos desamparados no domínio das possibilidades que a interpretação sempre dá. Existe algum problema de princípio por parte da adoção, por parte de pais do mesmo sexo, que estejam casados? Existe efetivamente. Não vale a pena estarmos aqui a fingir que não existe, ainda que seja politicamente incorreto dizer que existe esse problema. Existe porquê? Porque há uma grande interrogação relativamente às crianças que porventura sejam adotadas por pais do mesmo sexo, se isso não poderá, em determinadas circunstâncias, cortá-las na sua vida social, cortá-las no seu desenvolvimento psicológico e marcá-las, de certa maneira, para o resto da vida. Reparem, se há dúvidas neste ponto, o assunto é suficientemente importante para não se avançar às cegas. Existem estudos que estão publicados, existe um parecer bastante denso da ordem dos psicólogos sobre esta matéria. Eu devo dizer, com toda a sinceridade, tenho muito respeito todo pelas ordens, eu próprio pertenço à Ordem dos Advogados há mais de 30 anos e tenho muito respeito e muita consideração pela Ordem dos Advogados e muito orgulho por pertencer à Ordem dos Advogados, mas isso não quer dizer que nesses últimos 30 anos eu não tenha visto grandes asneiras jurídicas levadas a cabo pela Ordem dos Advogados. Ou seja, nós não estamos aqui, quando se fala na Ordem dos Profissionais, não estamos aqui perante entidades sacrossantas, digamos assim, que tenham o poder de descobrir a verdade. Eu não tenho habilitações no domínio da psicologia para pôr em causa o parecer da Ordem dos Psicólogos sobre esta matéria, todavia, esse parecer assenta em estudos norte-americanos que foram mandados fazer fundamentalmente por organizações de homófobos norte-americanos, muito sérios, ninguém põe em dúvida essa matéria, mas pode haver outras opiniões. Agora, o que não há é estudos entre nós, estudos de terreno, estudos desenvolvidos, assentes, que permitam responder se realmente uma criança, sendo adotada por pais do mesmo sexo, tem ou não tem aí uma diminuição, enfim, que possa prejudicá-la. Evidentemente, eu sei que se podem dar o exemplo das crianças da Casa Pia. Digo, bom, se é assim, valha-nos Deus, então mais vale serem adotadas, seja em que circunstâncias for. Só que nós nunca podemos justificar um mal com outro mal. O melhor é serem adotadas, enfim, de acordo com as boas regras. Portanto, há aqui uma dúvida grave, por falta de estudos científicos no terreno sobre esta matéria. Certamente haverá aqui pessoas mais habilitadas do que eu a falar sobre isso. Eu vou desviar agora a conversa para o campo jurídico e dizer o que é que está em cima da mesa em termos de direito. Ora bem, a chamada lei da coadoção não é uma lei da coadoção. Coadoção significa duas pessoas adotarem simultaneamente uma criança. Ora, o que a lei da coadoção, o projeto de lei da coadoção prevê é que existe uma criança com um pai ou com uma mãe e que ela vai a ser adotada pelo cônjuge que tem o mesmo sexo. Portanto, é uma lei de adoção por parte de alguém, resultando dessa coadoção ou essa criança ficar com dois pais do mesmo sexo. E o esquema, pelo menos aquele que eu conheci, eu aqui não sei se houve alguma alteração depois na Assembleia, nesta fase final, mas o Sr. Diretor aqui certamente me esclarecerá. O diploma que me veio às mãos e sobre o qual eu me pronunciei quando fui ouvido a introdução na Assembleia da República, era um diploma que previa, pura e simplesmente, uma adoção plena numa circunstância dessas. Ora, a adoção plena é uma adoção que conduz à quebra de todos os vínculos com o pai, a mãe, enfim, de origem. Tudo se passa como se nunca tivesse existido. É tudo substituído, digamos assim, pelos pais adotivos numa situação de adoção plena. Uma situação de adoção plena é irrevogável. Aliás, o próprio projeto dito da coadoção, claramente, é irrevogável. Isto quer dizer que uma adoção levada a cabo nestas circunstâncias é uma adoção que vai perdurar para sempre, se me permite, até o dia do juízo. Não há maneira depois de voltar atrás. Ora, isto é uma situação extremamente delicada. Quer dizer, aquela criança, para todo o sempre, ficará com pais do mesmo sexo, numa situação que não mais pode voltar atrás. Ora bem, isto pressupõe estudos muito cuidadosos, designadamente sobre, primeiro, o reflexo do desenvolvimento da criança e depois toda a sua vida fora, se tem alguma consequência negativa o aparecer com pais do mesmo sexo. Segundo, um estudo muito sério de terreno sobre a estabilidade dos casais do mesmo sexo. Pessoas que tenham contato com esta realidade sabem que uma das situações mais dramáticas que existem para as crianças é situações de divórcio dos pais, situações de instabilidade do casal, enfim, de onde provém essa criança. Ora,
numa situação de adoção por parte de pais do mesmo sexo, se realmente esses casais não dão garantias de estabilidade ou dão garantias de estabilidade inferior à dos casais heterófilos, isso é um problema que também deve ser ponderado. Mas, amigos, eu não queria perdurar mais isso, certamente depois no debate haverá oportunidade de, enfim, referir outros aspectos. Há todavia aqui que, enquanto a organização tirar a palavra, eu aproveito para referir, que é o seguinte, é a importância da aprendizagem. Nós estamos numa universidade, nós professores sabemos, ou temos a obrigação de saber a importância que tem a aprendizagem. O ser humano, e certamente que estarão aqui pessoas que já viram crianças, que há pessoas que criaram filhos, o ser humano depende totalmente da aprendizagem. O ser humano, se não for ensinado a andar, nem sequer andar aprende. Tem que ser ensinado a falar, tem que ser ensinado a manter as regras básicas de higiene, e por aí afora é tudo uma aprendizagem até o último dia de vida. Ora bem, no tocante a questões de homofilia ou de heterofilia, é fundamental também a aprendizagem. É preciso saber como é que os jovens são iniciados sexualmente. Se são iniciados em termos hetero ou em termos homo. E não podemos dizer, este é o assunto tabu, isto é um assunto que não interessa. O assunto não é tabu, o assunto interessa, o assunto é primordial para qualquer pai, é primordial para qualquer mãe, é primordial para qualquer instituição que se dedique a ensinar jovens. Nós, felizmente, as pessoas que chegam aqui, os estudantes universitários, na verdade, já passaram essa fase, enfim, mais primordial, naturalmente, mas é uma questão de ninguém se pode desinteressar. Portanto, não há nenhum pai nem nenhuma mãe deste país que diga, agora prefere que o seu filho seja iniciado homo ou hetero. A questão pode ser politicamente incorreta, mas certamente nas famílias esse assunto tem uma resposta imediata. Ora bem, tudo isto tem que ser falado, com respeito, com consideração, com abertura e sem entraves políticos. No tocante à lei, a recomendação que eu fiz na altura, quando fui na Assembleia da República, é cuidado, esta lei é exagerada por causa da adoção plena. Se querem ir por aqui, então ao menos comecem com a adoção restrita, que essa é reversível e não é irreversível. Além disso, não vejo pressa nenhuma em resolver este assunto. Nós precisamos de estudos de campo, mas não é estudos de campo feitos nos Estados Unidos, por tais organizações, enfim, das quais nos dizem bem, outros não. É estudos de campo feitos na nossa terra e que, efetivamente, retratem o que se passa. Mas, amigos, nós temos uma falta terrível de crianças neste país. Não é? Eu já tenho dito, se continuar assim, às tantas nós não temos matéria-prima nas nossas faculdades. Nós precisamos de crianças, tem que haver crianças, é verdade. E, portanto, há, a partir de uma apetência por crianças. Há muitos casais que poderiam adotar crianças. Portanto, há muito para fazer aqui no domínio da adoção. Eu pergunto se não será para começar pelo fim. Mas, amigos, estamos numa universidade, há que estudar, há que refletir, depois então, que agir. Muito obrigado por me ter dado esta oportunidade de intervir para a nossa lei municipal. Obrigado. Aqui a palavra rapidamente ao Padre Gonçalo Carreiro da Almada. Antes de passar, gostava de dizer que há muita gente de pé, há lugares vazios aí para o meio das filas. Se quiserem, avancem, não há muito problema. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer aos produtores da iniciativa o amável, embora esteja um pouquinho por dentro, o convite que nos dirigiram. Agradecer também ao Sr. Professor Jorge Duarte Pinheiro pela sua hospitalidade nesta casa, também aos seus professores António Menezes Cordeiro e o professor Paulo Monteiro, e ainda ao Dr. Gabriel Matos Santos, que está também aqui na mesa. De facto, cumprimento os promotores desta iniciativa por esta regra de excelência de que eu sou a única exceção. Sinto-me um pouco como o Pilatos no credo, ou como os introdutores do templo, mas vou tentar contribuir também, embora modestamente, para este debate. E queria também dizer uma palavra de apreço por esta manifestação de liberdade de pensamento e de expressão nesta casa. Ainda não há muito tempo tive a ocasião de recordar que foi na Faculdade de Direito que em 1940 Álvaro Cunhal defendeu a sua tese de licenciatura sobre o aborto.
E, apesar de ser um crime, segundo a legislação daquele tempo, encontrou nesta casa o espaço para o poder fazer com todos, respeitando, obviamente, a sua opinião. Eu acho que é muito importante que uma faculdade de Direito, onde também frequentei, também andei, seja exatamente isso, uma escola de liberdade de expressão e de pensamento, de respeito por todas as opiniões e também de debate de questões que, como esta, por exemplo, vão um pouco além do horizonte meramente jurídico ou meramente técnico. E acho que é importante, de facto, este debate. Acho que é importante, já aprendi muitas coisas do professor Escoteiro, sei que também vou aprender muito dos restantes oradores, eventualmente também das vossas perguntas, e acho que é muito necessário que haja este debate. Numa ocasião semelhante, tive a ocasião de participar com o Dr. Pedro Vaz Pato numa sessão parecida de uma outra universidade, aqui vizinha, por sinal, e depois isso deu origem a um livro sobre, porque não, o casamento de pessoas do mesmo sexo. E, curiosamente, houve um grupo de pessoas que se manifestou contra esse livro, coisa que me pareceu um pouco estranha, porque um livro não se responde com uma manifestação, um livro responde com outro livro, um argumento responde com outro argumento. Isso é que é o diálogo que se supõe que se deve ter sobre estes temas. Além disso, este livro era um livro muito moderno, porque eu só tinha conhecido o Dr. Pedro Vaz Pato por ocasião da apresentação do livro, portanto podia-se dizer que foi um livro concebido por fecundação literária artificial e tão moderno que tinha 2 pais e nenhuma mãe. Portanto, de facto, acho que podemos sempre dialogar, podemos sempre conversar. Já devo ter reparado que tenho uma posição clara, não é? Que vou tentar fazer justiça, mas isso não quer dizer que não esteja aberto para ouvir, para compreender e também para dar as razões da minha esperança. Estou aqui não contra ninguém, nem contra nenhum grupo, nem contra nenhuma pessoa, nem contra nenhuma tendência, não sou contra nada, nem contra ninguém. Já aqui foi referido o Papa Francisco, que mais uma vez nos recordou esta abertura da Igreja, que ao fim e ao cabo não é outra coisa senão a mesma abertura de Cristo, não é? A todos os homens de boa vontade. Tinha pensado estruturar esta minha breve intervenção em 3 ou 4 pontos, uma introdução que já terminei, sobre o direito relativo ao relativismo do direito, algumas questões relativas à coadoção e, por último, uma breve conclusão. Em relação ao direito relativo e ao relativismo do direito, eu diria, e peço desculpa aos mestres eventualmente se estiver a cometer algum erro, mas que o direito é relativo, e o direito é relativo se manifesta até pelo próprio termo, um adjetivo que qualifica aquilo que está corretamente orientado. A coisa que está direita é que está bem posicionada, uma coisa que está torta é uma coisa que não está no sítio em que deveria estar. E acho que é importante termos esta noção, aliás, quando também utilizamos a linguagem comum, uma pessoa torta, uma pessoa que não merece confiança, uma pessoa injusta, uma pessoa trapaceira, uma pessoa corrupta. Acho que é importante ter esta noção que o direito não se basta a si mesmo, mas está orientado a um valor, ao bem da sociedade, à justiça. Já há alguns anos atrás, achei muito curiosa uma manifestação da CGTP que subia a calçada da Estrela, em direção à residência do Primeiro-Ministro, e essa manifestação é encabeçada por uma grande faixa onde se lia: uma lei injusta não é lei. Confesso que tive a tentação de ir lá dizer que isto era comunismo, isto é São Tomás de Aquino. Talvez eles não tivessem consciência de que esse princípio, que era o princípio do seu protesto, era um princípio profundamente cristão, profundamente teológico, profundamente humanista, tinha que ver com posições que são efetivamente as que defendem. Temo que hoje em dia se esteja a considerar o direito não tanto como a realização ou a concretização desse ideal de justiça, segundo também as coordenadas do espaço e do tempo, e daí a diversidade dos ordenamentos jurídicos, mas sobretudo como uma transcrição jurídica da vontade popular. Isto, embora podemos entender que torna o direito mais democrático,
que temo que possa traduzir-se também em que o próprio direito se transforme num mero instrumento do poder, mesmo que seja um poder democrático. Ora, a mais nobre vocação do direito não é tanto a de ser o veículo do poder, não ser o instrumento para a governação, mas ser aquele que afirma o limite objetivo da extralimitação do poder, ou seja, aquele que defende os mais indefesos frente a um poder que de outra forma seria autoritário e ir além daquilo que são as suas competências próprias. Recorde-se a tradição da Carta Magna, recorde-se a tradição dos direitos humanos e por aí adiante. Por outro lado, e é o segundo aspecto a sublinhar nesta breve introdução, creio que há um limite à criatividade jurídica e que esse limite é a realidade. Cabe com certeza a evolução, cabe com certeza melhorias no sistema legislativo, cabe com certeza também que os institutos conheçam reformas que os adequem à realidade social que cerca, mas sempre na base daquilo que é a realidade. Outro fundamento não seria admissível. Por isso mesmo, acho que há princípios básicos que são por todos nós reconhecidos e que não podem ser esquecidos, princípios antropológicos que estão na base do próprio direito. Por exemplo, a distinção entre o homem e a mulher, na mesma dignidade, na igualdade dos direitos e deveres, mas a distinção que é óbvia, parece-me a mim. Ou também que só a união do homem e da mulher é capaz de gerar um filho, ou que o pai e a mãe não são a mesma coisa. Tem, de facto, um papel semelhante em relação ao filho, mas o pai, a competência do pai é uma competência diferente da competência da mãe. Não é melhor, não é pior, mas são diferentes. E o próprio filho requer também, né, o pai e a mãe. Né, para a realidade do filho, não só são indispensáveis o pai e a mãe para a sua geração, mas depois também para o acompanhar no processo da sua educação. Como muito bem agora referiu o professor Menezes Cordeiro, o homem é a criatura mais perfeita, mas também é mais carente, é aquela que mais necessita dessa ajuda exterior para poder desenvolver todas as suas capacidades. E entendo que isto tem que ver com aquilo que poderíamos designar a família natural. Não tem que ver com a família tradicional. Às vezes, se calhar, pensa-se que há pessoas que apostam no modelo de novas famílias e que outros, pelo contrário, advogam a família tradicional. A família tradicional é um modelo histórico e, como modelo histórico, tem, com certeza, aspectos positivos que, eventualmente, são de manter e tem aspectos caducos que são de rever. Basta pensarmos, por exemplo, a desigualdade entre o homem e a mulher na vida matrimonial, algo da família tradicional, que obviamente depois nos repugna e não parece que seria razoável manter. E por isso acho que é importante que o próprio direito reconheça aquilo que é esse núcleo essencial de cada instituto para poder formulá-lo, eventualmente reformulá-lo, mas sempre sem desdizer, sem contradizer aquela que é a realidade para o qual foi criado. Eu passo então ao terceiro aspecto, sobre algumas questões relativas à coadoção. A primeira coisa, a afirmação que o aspecto que eu gostaria de questionar é se a coadoção é um direito humano. De facto, se só o ser humano é titular de direitos e obrigações, de certo modo poderíamos dizer que todos os direitos são humanos. Mas claro que entende-se por direito humano aquela prerrogativa diretamente decorrente da natureza humana e por isso é universal e natural. Ora, a coadoção, ou a adoção do cônjuge, do progenitor, mas ainda sendo do mesmo sexo, não é natural, nem corresponde propriamente à natureza humana, o que não parece que seja coerente afirmar que é um direito humano. Seria, porventura, um direito social ou um direito político, eventualmente outorgado pelo Estado, mas não uma exigência decorrente da natureza, e até de algum modo contrária. Eu chamo a vossa atenção para um artigo recente da doutora Isabel Moreira, que, precisamente em defesa da coadoção, ela dizia que é algo antinatural. O artigo até se chamava, muito significativamente, antinatural, felizmente. Segundo aspecto, liberdade individual e responsabilidade social. Nem os pais, nem os amantes, nem os casados, nem os juntos, nem os homossexuais, nem os heterossexuais
têm direito a ter filhos naturais ou adotivos. E ninguém, nem nenhum Estado, ou lei, ou convenção internacional, pode intervir no que respeita ao modo como cada um quiser gerir a sua vida privada. Ao que lhe diz respeito, ao que não tem por ter transcendência jurídica, ao que não deve ser, por isso, regulado. Os pais não têm direito ao filho, mas o filho tem direito aos pais, né? Sejam eles naturais ou adotivos. E para ser melhor pai ou mãe, primeiro é preciso ser, não havendo ou sendo incapazes aqueles que naturalmente o são, deve prevalecer o princípio do superior interesse da criança à luz daquilo que é natural, ou seja, que ela tenha um pai e uma mãe. É importante também chamar a atenção para uma tentativa de invasão do próprio Estado neste ano. Ainda não há muito tempo bati-me por uma causa que ainda não está resolvida, mas que me feriu na minha sensibilidade cristã, na minha sensibilidade de jurista, que foi o caso daquela mãe vilhense a quem os filhos foram retirados pela Segurança Social. Ora, entendo que isto é uma intromissão inadmissível, ainda para mais discriminatória, porque esta mulher era uma mulher com dificuldades, com um estatuto económico muito deficitário, a quem lhe foram roubados os filhos, em vez de ser ajudada a cumprir com as suas funções maternas, que cumpria, embora com algumas deficiências. Aliás, acho também chamativo, e daí também este meu protesto, que isto acontece quando uma mãe é analfabeta, quando uma mãe está desempregada, uma mãe tem problemas económicos, mas não acontece, não é? Se é um filho de um ex-ministro, ou se é um caso de violência doméstica, não é? Em casos mais conhecidos da nossa imprensa. Ora bem, o Estado não deve intrometer-se desta forma e o Estado não deve destruir a família, mas deve contribuir com a sua assistência social para garantir que a família funcione, que as crianças possam ter direito a um pai e uma mãe, não a qualquer pai ou qualquer mãe, mas àqueles que melhor possam cumprir essas funções. Em terceiro lugar, eu chamaria também a vossa atenção para a irrelevância prática do regime da coadoção. Ou seja, parece-me que há um certo exagero em pensar que só se o cônjuge ou unido de facto do mesmo sexo do progenitor tiver juridicamente a condição de pai ou mãe da criança, estará habilitado para lhe dar o apoio necessário no caso de falecimento do progenitor. Ora, isto não é verdade, não é? Há muitas situações parecidas em que, efetivamente, outros familiares, outras pessoas que não precisam ter o estatuto de pai nem de mãe, podem, efetivamente, assegurar essas competências. Se eu peço a uma pessoa que vá buscar o filho ao colégio, ou peço a uma pessoa que vá visitar ao hospital, não preciso de fazer tio ou tia, sobrinho ou sobrinha, pai ou mãe da criança. Há mecanismos legais que possibilitam que a criança seja igualmente atendida sem a necessidade dessa, assim dizer, falsificação do estatuto parental. Por outro lado também, e esta é a última observação antes ainda da conclusão, eu diria que torna-se, do ponto de vista ideológico, difícil compreender até onde poderia chegar a nova família que este modelo pretende instaurar. De facto, é curioso que há uma atitude assumidamente contra a natureza, antinatural, felizmente, dizia-se naquele artigo, mas depois há certos limites que não se ultrapassam, não se sabe muito bem porquê. Ou seja, porque é que a família, ou porque é que os pais hão de ser só dois, porque é que não hão de ser três, não é? Porque é que uma instituição ou uma equipa de especialistas, por exemplo, especialistas em saúde, em educação, em música, porque não assegurar eles, não é, o menor, não ficar ao seu cuidado, porque não uma pessoa jurídica. E depois também, se nós de facto evoluímos para um conceito tão alargado de nova família, então eu pergunto, não é? Vamos então substituir a instituição social de onde retiramos o menor por uma outra instituição social que é essa nova família? Então qual é a vantagem, ao fim e ao cabo, da adoção? A vantagem da adoção era proporcionar a quem não tem uma família, tanto quanto possível, parecida à sua família natural. Creio que com estas palavras termino
a minha intervenção, creio que há de facto uma tentação totalitária em relação à família, que vem de muito antigo. Platão também tentou, de facto, acabar com a dependência que os filhos têm em relação aos pais, passa por Hitler, Stalin, Mao Tse-tung, etc. Mas também tenho essa convicção e essa esperança de que aquilo que é natural impõe-se pela sua própria vivência, pela sua própria eloquência. Temos o princípio, chassé de naturel, e reviendra au galop. Se de facto excluirmos aquilo que é natural, ele acabará sempre por regressar. Bem que vale a pena, por isso, empenhar-nos em defesa da família. Acho que por isso vale a pena empenhar-nos em defesa da família natural, com respeito por todas as ideologias, mas também e sobretudo pondo em primeiro lugar o interesse das crianças. Muito obrigado. Passar a palavra ao Sr. Professor Dr. Paulo Otero. Sr. Diretor, ilustres membros da mesa, antes de mais o meu agradecimento ao convite e à iniciativa e naturalmente as minhas saudações a todos os presentes. O tema para o qual estou convocado, falar sobre a coadoção, não é tema fácil, nem é tema simples. Diria que há 5 pontos sobre os quais gostaria de refletir convosco. O primeiro ponto prende-se com a temática em geral da adoção. A adoção é uma manifestação de solidariedade social. E devo dizer que, sendo uma manifestação de solidariedade social, a adoção suscita, aliás, um problema constitucional interessante, saber se o legislador deve privilegiar a dinamização de vínculos de adoção ou, pelo contrário, se deve privilegiar técnicas de procriação medicamente assistida relativamente a casais inférteis. Ou seja, há aqui desde logo um problema de opção do legislador. E, nesse sentido, devo dizer que não é fácil saber qual é a solução acolhida pela Constituição, que no fundo é uma solução entre dois valores. Um valor coletivo que apela para a solidariedade entre as pessoas ou um valor individualista, egoísta, que apela para, no fundo, dinamizar cada um ser, no fundo, pai dos seus próprios filhos, ainda que não através da procriação natural. Este era o primeiro ponto de reflexão. O segundo ponto de reflexão prende-se com esta iniciativa que na semana passada foi objeto de rejeição por parte da Assembleia da República e, no fundo, prende-se com a ideia segundo a qual a coadoção no âmbito de casais do mesmo sexo tem naturalmente, insere-se naturalmente dentro de uma estratégia política. E essa estratégia política passa, ou tem passado nos últimos anos, por uma tentativa de destruição do modelo da família. Essa tentativa foi materializada sucessivamente através de diversos atos, seja a criação do casamento entre pessoas do mesmo sexo, seja através da destruição da união de facto, porque na realidade a união de facto passou hoje a ser uma união de direito, da intervenção do legislador, seja por último através da permissão do divórcio-repúdio, talvez numa manifestação histórica de homenagem ao direito romano. Por outro lado, esta estratégia de destruição não é apenas da família, é também a destruição de uma ordem de valores. De uma ordem de valores, por exemplo, centrada na vida através do alargamento, como sabem, da interrupção voluntária da gravidez, ou, certamente, não é preciso ser especialista em ciências do futuro, mas basta adivinhar que, certamente, o que se vai seguir vai ser o tema da eutanásia, até por influência europeia na matéria. Terceiro ponto que gostaria convosco de partilhar prende-se com uma análise do projeto que foi rejeitado. O projeto apresentado pelo Partido Socialista e que foi objeto de rejeição no Parlamento. E, neste primeiro momento, gostaria de dizer, não sei surpreendendo ou não alguns dos presentes, que este projeto tem aspectos positivos. E tem, sublinharia eu, 2 aspectos positivos do projeto que foi rejeitado. Em primeiro lugar, o primeiro aspecto positivo é que é um projeto curto. E o positivo é que demora pouco tempo a ler.
único aspecto positivo que gostaria de publicamente deixar vincado. É que está mal feito. E estando mal feito é positivo porquê? Porque dá menos trabalho a criticar. Passado à análise dos aspectos de natureza positiva, vamos então entrar na análise dos aspectos que reputo de negativos desse mesmo projeto. E não entrarei na análise que o Sr. Professor António Menezes Cordeiro já fez a propósito das implicações em sede de direito civil, mas procurarei analisar os aspectos na incidência constitucional dos mesmos. E, fundamentalmente, eu diria que este projeto foi feito por quem desconhece o artigo 69, número 2 da Constituição. Ou, melhor dito, por quem conhece e não interessa que os outros conheçam. O artigo 69, número 2 da Constituição fala na importância para as crianças de um ambiente familiar normal. Ambiente familiar normal. O que levanta duas dúvidas constitucionais interessantes. Primeiro é saber se em situações de casais do mesmo sexo ainda estamos perante um ambiente familiar, o que levanta o problema que há pouco o Sr. Professor António Menezes Cordeiro referiu e bem, da relevância dos conceitos pré-constitucionais, isto é, conceitos jurídicos anteriores à Constituição e que por ela foram acolhidos. E se é lícito o legislador dispor, manusear, manipular estes conceitos? E levanta naturalmente o outro problema, mesmo que se responda que estamos perante um ambiente familiar, se será um ambiente familiar normal. O que é interessante porque estamos perante a relevância de um conceito indeterminado em sede de direito constitucional. Ambiente familiar normal. Ninguém até hoje sobre isto discutiu, ninguém até hoje centrou a análise do tema da validade da coadoção à luz deste conceito constitucional. Conceito constitucional que tem relevância até por uma outra ordem de razões. É que o Estado está obrigado a proteger as crianças, garantindo-lhes este ambiente familiar normal. E a primeira dúvida, a dúvida legítima que se coloca, consiste em saber se, perante um casal de pessoas do mesmo sexo, há ou não um ambiente familiar normal. Não vou dar a resposta, todos devem imaginar, sem grande esforço de imaginação, qual é a minha resposta. Depois, levanta um segundo problema de natureza constitucional. E o segundo problema de natureza constitucional tem a ver com o princípio da igualdade. É verdade, o princípio da igualdade. O que é que nós aprendemos e o que é que nós ensinamos aqui na faculdade? Ensina-se que ninguém pode ser discriminado. É verdade que ninguém pode ser discriminado, designadamente em função da sua orientação sexual. Mas se é verdade que ninguém pode ser discriminado, isto significa que ninguém pode ser prejudicado, mas também significa que ninguém pode ser beneficiado em função da sua orientação sexual. E aquilo que eu vou procurar demonstrar é que há neste projeto um privilegiar da pessoa em função da sua orientação sexual. Vou fazer um pequeno esquema aqui no quadro para tornar as coisas mais claras. Vamos imaginar que A, que é mãe, casou com B, que é pai. Deste casamento surgiu C. Vamos imaginar que houve uma ruptura deste casamento, houve um divórcio. E vamos imaginar que a mãe resolveu contrair segundo casamento com D, homem. Nos tempos correm para esclarecer. B resolveu experimentar algo diferente e resolveu casar-se com E, que também é homem. Naturalmente que num cenário deste, vamos imaginar que a responsabilidade parental foi atribuída à criança, passou a viver com a mãe. Naturalmente que num esquema deste não se coloca à luz do projeto que foi rejeitado um problema de co-adoção. Porquê? Porque subsiste naturalmente o vínculo de filiação, a relação a B e a relação a A. O que o diploma veio permitir, ou viria permitir, era que em caso de morte de A, em caso de morte de A, E
pode, pela circunstância de estar casado ou viver em união com B, co-adotar. Este é o sentido, ou seria o sentido do diploma. Simplesmente coloca-se aqui uma questão. A questão é esta. Será que D não merece nenhuma tutela jurídica? Será que D, relativamente ao qual C acabou por criar um vínculo de afetividade pela circunstância de residir com a mãe, deve ser marginalizado? É que, se verdade se diga, ele antes, durante a vigência do casamento, não podia co-adotar porque o pai era vivo. Depois da morte da mulher, também dificilmente poderá co-adotar porque o casamento está dissolvido pela morte. A lei veio atribuir a este o direito, entre aspas, de co-adotar. Mas veio atribuir em função de quê? Em função da orientação sexual. No fundo, está a privilegiar a situação jurídica deste relativamente a este, quando, utilizando os argumentos da motivação da lei, as relações de afetividade tinham sido estabelecidas, obviamente, no âmbito deste mesmo casal. Aqui se prova a violação do princípio da igualdade por um privilégio que se está a atribuir a alguém em função da respectiva orientação sexual. Mas não se penso que ainda estou dentro do meu limite de tempo. Muito bem. Há ainda uma segunda ponderação à luz do princípio da igualdade que gostaria de convosco partilhar. E a segunda ponderação é a seguinte. É uma ponderação, aliás, que resulta do próprio regime vigente no Código Civil. Determina este projeto de lei, rejeitado à semelhança do que determina o Código Civil, que o menor, se tiver 12 ou mais anos, deve consentir na adoção. Não vou discutir se é correto ou não que consinta. Quero apenas que se possa refletir sobre a unidade do sistema jurídico. E a unidade do sistema jurídico, no fundo, assenta nesta ideia. O menor é menor e os seus atos são anuláveis em matéria patrimonial. Isto é, ele não pode comprar uma bicicleta porque o ato é juridicamente anulável porque foi praticado por um menor. Curiosamente, pode consentir num ato que se prende com os seus direitos pessoais. Não haverá aqui uma incoerência dentro do sistema jurídico. Incoerência essa que o próprio diploma reproduziu pacificamente. Há ou não aqui uma violação também do princípio de igualdade, no fundo, um tratamento de menores com estatutos diferentes, privilegiando e dando maiores garantias no âmbito patrimonial do que no âmbito pessoal? Termino com duas dúvidas. É o quinto e último ponto, duas dúvidas que me suscitam a leitura deste diploma, ou deste projeto de diploma. A primeira dúvida é a seguinte. Na adoção plena, entre casais, ou no âmbito de casais de sexo diferente, entre pessoas casadas, existe que estejam casados há mais de 4 anos. Curiosamente, este projeto é omisso quanto à exigência de 4 anos ou não no vínculo, no exemplo, entre B e E. Se prescinde desses 4 anos, uma vez mais violação do princípio da igualdade, porque se está a privilegiar alguém em relação à sua opção de orientação sexual. Segunda dúvida e última, não menos interessante. O Código Civil determina que, no caso da adoção plena, e naturalmente a adoção plena que ele tem pressuposto é a adoção plena no âmbito de pessoas de sexo diferente, diz que os filhos do adotante, isto é, os filhos daquele que vai adotar, desde que tenham mais de 12 anos, devem ser ouvidos pelo juiz no processo de adoção. E compreende-se até pelos efeitos que tem em matéria sucessória. Pois bem, curiosamente, este projeto é omisso. No exemplo aqui que vos dou, vamos imaginar que o E até tem filhos. À luz do projeto, nada se diz se eles devem ou não ser ouvidos. Uma vez mais, uma violação do princípio da igualdade. E eram estes alguns dos aspectos, enfim, aqui muito em cima do joelho, permitam uma expressão, que suscita este projeto que, em boa hora, foi rejeitado. Muito obrigado.
Antes de mais, cumprimentar a mesa, cumprimentar a organização, agradecer o convite, cumprimentar os meus colegas de mesa, cumprimentar todos os presentes por estarem neste anfiteatro magnífico, cheio. Pegando, antes de começar, e pegando aqui nas palavras do Sr. Padre Porto de Almada, que citou aqui o Cunhal, de facto, numa ditadura tão terrível como a que era do Estado Novo, ter aqui o Cunhal que vinha fazer o exame de cargo de Estado aqui à Faculdade de Direito, num tema como o aborto, ainda precisa ter como presidente de júri o professor Marcelo Caetano e ter 16 valores, de certeza absoluta que esta democracia tão livre e tão participativa será certamente tolerante, tão ou mais quando foi a ditadura com o professor Cunhal. Por isto, dizer que quando me convidavam para falar deste tema, tinha pensei que era uma nova brincadeira, porque houve aqui uma conferência há uma semana, salvo eu, há 2 semanas, sobre este tema, onde me fizeram um convite para estar presente. E eu ingenuamente pensei que era um debate, enfim, entre os prós e os contra, e que se viria para a mesa, iria participar, mas depois foi-me dito que não poderia participar, teria 3 minutos no fim, onde poderia fazer uma boa intervenção, sem direito de resposta. E, portanto, eu acho que isto é, enfim, disse que recusei obviamente, isso não é democrático, não é livre, não é justo, e, portanto, em boa hora, a faculdade teve o bom senso, a inteligência e a justiça de dias depois fazer exatamente uma conferência com 4 oradores no sentido oposto. E, portanto, felicito a faculdade, felicito a Associação Académica e os seus professores por terem posto a justiça, que é o mínimo que se impõe. Quando estive aqui a pensar no que viria aqui dizer, tinha pensado esquematizar as coisas de uma forma muito arrumadinha e muito bonita, como o professor Paulo até fez, mas depois achei que não, achei que iria basicamente trazer aquilo que tem sido a minha intervenção pública e científica desde que este tema começou a ser discutido, há sensivelmente 1 ano e meio, e iria tocar alguns pontos dessa minha intervenção, essencialmente os mais polémicos, aqueles que levaram a que eu tivesse tido queixas enormes dos psicólogos, aqueles que levaram a que eu tivesse tido pressões e perseguições pessoais e profissionais, aqueles que levaram a que tivesse recebido ameaças de morte, aqueles que levaram a que tivesse recebido todo tipo de insultos, daqueles que se dizem democratas e tolerantes. E, portanto, posto isto, a minha resposta é que continuei, estou aqui, e, portanto, se alguém quiser tirar ovos, pode fazê-lo à vontade. Eu até gosto. Portanto, eu, pegando nas palavras do Sr. Professor Menezes Cordeiro, não vou ser politicamente correto, aliás, vou ser até bastante incorreto politicamente, bastante polémico, mas acima de tudo verdadeiro. Porque ao longo dos meus 20 anos de carreira e de atividade clínica diária e de investigação científica a que me dedico e me dediquei muito intensamente ao longo dos anos, uma das coisas que me seduz na ciência e que me seduz na investigação é a busca e procura da verdade. E isso é absolutamente orientador e é, digamos, aquilo que nos deve levar na nossa atividade clínica e de investigação. E quando ouço dizer a algumas pessoas que têm responsabilidade, que não é preciso fazer mais estudos, que não é preciso investigar mais nada, que em termos científicos é tudo unânime, que está tudo esclarecido, que isto é a mesma coisa, eu, enfim, para essas pessoas só tenho uma palavra que é humildade, que é tolerância e que, acima de tudo, é respeito pela diferença. Aquilo que tanto exigem para si e devem dar aos outros. Depois dizer que, quando isto começou a ser discutido e quando começaram a aparecer, enfim, os famosos estudos que diziam que era tudo igual, como tenho olho para estas coisas e faço investigação há muitos anos, fui consultar, porque é fácil, hoje em dia está tudo na net. Há bases de dados, nós temos bibliotecas de Santa Maria, na Faculdade de Medicina, na Biblioteca Nacional, os artigos estão disponíveis, mesmo para quem não tem dinheiro, pode consultá-los e pesquisá-los. Eu fiz esse trabalho, sou um bocadinho rato de biblioteca e fui buscar essas coisas todas. E o que nós vimos aqui, e vou pegar talvez pelo tema mais polémico, que foi o parecer da Ordem dos Psicólogos, a que pertenço, obrigatoriamente tem que pertencer, desejavelmente não pertenceria. Aliás, escrevi um artigo no I, que saiu há uns meses, que levou a que a Ordem fizesse um comunicado, dirigido a mim, justificando o seu parecer, enfim, mas que em nada contradiz aquilo que eu escrevi. E dessa análise, desse parecer da Ordem, que na minha opinião, a Ordem não se teria sequer pronunciar sobre isto,
há 3 ou 4 questões que se levantam. Primeiro, não sabemos quem fez o parecer. Não é assinado por ninguém, aparentemente ninguém teve a coragem de dar a cara para o parecer. Depois, fala-se aqui, há 79 referências neste parecer, mas só cerca de metade é que tem a publicação em revistas com fator de impacto, em revistas indexadas. Para uma meta-análise é manifestamente pouco. Portanto, os outros 50% são 5 delas são declarações políticas, policy statements, aliás, como aqui está referido, apontam estas coisas como estudos. Isto não são estudos, são policy statements. Portanto, qualquer pessoa põe no Google, no tradutor, policy statement e vê o que é. Portanto, não é um estudo, não é um artigo científico, é um policy statement. E, portanto, nestas referências há 5 policy statements, há artigos publicados numa revista da Faculdade de Albacete, seguramente muito prestigiada internacionalmente, há posições tiradas do Colégio Oficial dos Psicólogos de Madrid, revistas, enfim, desconhecidas, uma delas chamada Psicologia. Temos depois artigos publicados na revista Execo, que é uma revista acima de qualquer suspeita, que assim não há nenhum problema. Temos atas de congressos, que também tem um fator de impacto determinante em qualquer estudo. Depois temos um parecer ou um artigo do Ministério Público de Madrid, que também deve ser de relevante importância. Mas se continuarmos por aqui, veremos também que temos teses de mestrado apresentadas à Universidade de Fernando Pessoa, que terá certamente 2012, portanto será pós-Bolonha, portanto aquilo que agora, enfim, no meu tempo, no nosso tempo era uma licenciatura, agora esta chama-se tese de mestrado, e é uma tese de mestrado apresentada, sem publicação em lado nenhum, mas temos teses também de doutoramento, que são apresentadas a universidades, portanto, que seriam os mestrados do antigamente, portanto isso também é um artigo científico de grande relevância. Depois temos o jornal LGBT, que também é assim qualquer suspeita. E depois temos, enfim, pérolas, coisas interessantes, como um artigo ou um livro que é obesidade infantil. Portanto, tem muito a ver com a coadoção esta obesidade infantil. Portanto, por aqui se vê, de facto, que o parecer da Ordem dos Psicólogos é absolutamente extraordinário. Mas se quisermos ser justos, depois vimos que o Ordem dos Psicólogos, o parecer, ignora completamente, faz tábua rasa, completamente, aos estudos mais conhecidos, mais fidedignos, mais polémicos, que foram alvo de enorme escrutínio público e científico nos Estados Unidos, que é o estudo do professor Mark Hegels e o estudo do professor Lawrence. São completamente apagados, não existem aqui, são publicados, é a revista com mais fator de impacto de todas aquelas que foram aqui publicadas, e a resposta é não foram incluídos porque foram criticados. Isto é extraordinário. Como são criticados, não são incluídos. Só que a Ordem dos Psicólogos esqueceu-se, provavelmente esqueceu-se mesmo. Não foi por má fé, nem foi por ser parcial, foi por esquecimento. Esqueceu-se da Universidade do Texas, tem um site. O professor Mark Hegels foi alvo de inúmeras queixas. A Universidade do Texas fez um escrutínio público. Sequestraram os computadores, tudo do professor Hegels, foi alvo de uma investigação que durou 4 meses. E publicaram, está para quem quiser ver, vêm dizer que não há nada a apontar, que o estudo é credível, é sério. A revista Social Sciences Research manteve o estudo, que é inatacável do ponto de vista metodológico. Mas isso, enfim, por lapso seguramente foi omitido, foi esquecido. Depois o estudo, a meta-análise que o professor Lawrence fez, também em 2012, publicado na mesma revista, são 2 reputados investigadores e académicos americanos com reconhecimento e prestígio internacional, que pôs em causa os estudos que foram apresentados pelos defensores da coadoção. Esse estudo não aparece porque é posto em causa, mas este estudo põe em causa aos outros, já podem aparecer porque é para o outro lado. Tudo isto é uma infantilidade, enfim, desafia qualquer ser humano com QI abaixo de 80 a perceber que isto não é ciência, não é correto, não é justo e não é lícito que se deem opiniões assim. Portanto, provavelmente a Ordem dos Psicólogos irá abrir outro processo contra mim e eu estarei de gosto em responder como os anteriores, em que ganham todos, porque de facto a verdade e a ciência não é a mesma coisa que opinar sobre filosofia ou sobre direito, que é bem mais difícil. Portanto, em relação a isto estamos conversados, portanto dizer que há 2 estudos muito importantes que põem em causa tudo. Este estudo do professor Regner
É um estudo feito com cerca de 3 mil sujeitos e que compara vários settings de desenvolvimento das crianças e que conclui claramente que as crianças criadas por pessoas do mesmo sexo têm resultados significativamente piores nas dimensões sociais, emocionais e relacionais. E, portanto, isto é o que o estudo demonstra, pode-se gostar, pode-se não gostar, é a realidade, e como me interessa a mim, é a realidade, a evidência científica e o interesse das crianças, nada tem contra os homófobos, homossexuais, como o professor Menezes referiu, acima de tudo tenho uma obsessão quase cega pela verdade. E, portanto, quando me dizem coisas que são manifestamente mentiras, eu fico irritado. Eu não gosto de ser enganado. Já estou como outro, dizia que não gostava de ser enganado. Eu não gosto de ser enganado. E, portanto, acho que tenho a obrigação cívica, pública, de mostrar aquilo que é a verdade e que está acessível a todos. E, portanto, no fim desta minha intervenção, estarei disponível para dar a quem quiser tudo o que aqui tenho, que possam confirmar ou não se é verdade aquilo que eu tenho dito e tenho referido. Depois, dizer que a psicologia, ao longo dos anos, tal como o direito, ao longo dos anos, tem consolidado informação, conhecimento, experiência. E, portanto, não se pode vir agora dizer, até por elementar bom senso, que uma família ou uma criança com um pai e uma mãe é a mesmíssima coisa que uma criança com 2 pais ou 2 mães. Isto não pode ser dito. Não pode ser dito porque não é verdade. Portanto, o melhor para as crianças é terem um pai e uma mãe. Na ausência deste fator, deste elemento desejável, desta estabilidade desejável, há várias nuances, há várias realidades que nós temos que saber lidar e adequar-nos a essas realidades. E, portanto, quando aqui vimos dizer que são realidades que já existem, que temos que cuidar dessas crianças, pois eu acho muito bem. Isso é fundamental. Agora, não podemos é cuidar dessas crianças e adequar essa realidade correndo o risco, e faço defender, correndo o risco de as prejudicar mais do que elas já foram prejudicadas por não terem pai e mãe. Aqui a questão é saber se estas crianças irão ter pelo menos as mesmas oportunidades que as outras que têm pai e mãe. E depois há uma questão aqui, que ninguém fala muito, que provavelmente enfim, deve ser também por lapso, é que este projeto de lei obrigava a uma dupla filiação paterna ou materna. E isto não está estudado. Isto não é referido em nenhum estudo. Porque não podemos misturar 3 realidades. Uma coisa é os cuidados parentais que 2 homens ou 2 mulheres possam dar a uma criança. Outra coisa é a coadoção. E uma terceira coisa é a filiação, a imposição de uma impossibilidade à criança, que é uma dupla filiação no registro civil, no veículo, cartão de cidadão, de 2 homens ou 2 mulheres àquela criança, de 2 pais ou 2 mães. São 3 coisas distintas. E nós temos que estudar essas 3 coisas. E, portanto, misturar tudo no mesmo saco e dizer que é tudo igual e que não há problema é uma desonestidade intelectual gravíssima. E, portanto, eu não estou nada contra que 2 homens ou 2 mulheres cuidem de crianças, absolutamente nada. Sou totalmente contra que se imponha no registro civil 2 mães ou 2 pais a uma criança, pelo simples facto de ser uma impossibilidade. Isso não existe. Não é possível. Por mais que queiram, já houve uma senhora ativista da coadoção que me diz que vamos conseguir fazer filhos só com gâmeta, não precisaremos mais de homens ou de doadores de esperma, nem precisaremos. Quer dizer, isto é absolutamente terrível. E nós não podemos levar isto de ninguém. Portanto, esta e a questão que eu levanto e vários investigadores levantam em muitas partes do mundo, inclusive aqui em Portugal, há muitas pessoas, inclusive aqui da Faculdade de Psicologia, que escreveram à ordem, pessoas com responsabilidade, pessoas catedráticos, a contestar o estudo e a levantar estas mesmas questões que eu levanto. É que a criança precisa de um pai e de uma mãe. E na falta destes, precisa de ter a oportunidade de criar representação interior, intelectual desse pai ou dessa mãe que lhe falta. Não podemos ser essa oportunidade organizadora da criança esmagada por uma realidade artificial de 2 pais e 2 mães. Todos nós conhecemos crianças que não têm um pai ou uma mãe, que o pai ou uma mãe abandonou, que ficaram órfãos e que vão olhando para o progenitor que falta nas outras crianças, nas outras famílias e que vão criando a ideia dentro de si do pai ou da mãe que não tem. Ora, se a criança vai crescer com 2 mães ou 2 pais, onde dizem que elas têm 2 pais e 2 mães, e vai crescendo, sem ter essa possibilidade de criar essa representação,
porque isso é negado do ponto de vista emocional, porque é uma traição que aquela criança vai fazer àqueles cuidadores se começar a perguntar, então, mas duas mães, onde é que está o meu pai? Quer dizer, o impacto psíquico disto no desenvolvimento é tremendo. Há muitas dúvidas sobre isto. E, portanto, uma coisa é a criança ter uma mãe e ter a tia, a Joana, a Maria, a mulher da mãe, a viver com ela. Não é o pai, não é uma segunda mãe, não existem segundas mães. Existem avós, segundas mães não existem. E portanto, ter a criança condicionada, esmagada por uma realidade que impede de representar interiormente aquilo que não tem, é dramático. Quando nós percebemos isto, às vezes até com coisas materiais, quando éramos pequenos, gostávamos de ter uma bicicleta, uma bola, um amigo ou um colega nosso tinha, e nós não pensávamos sobre isso, não imaginávamos, às vezes até sonhávamos. Ora, um pai ou uma mãe são os elementos estruturantes, fundamentais da personalidade e da estrutura psicoafetiva do sujeito, do ser humano. É assim que funciona. Nós não somos animais, não somos vacas ou coelhos que substituímos animais por outros. Nós somos seres avançados, evoluídos do ponto de vista intelectual e emocional, e precisamos de ter inputs, estruturas que nos vão criar condições para sermos seres humanos equilibrados, estáveis. E aqui a questão que se levanta é se a imposição legal, artificial, destas filiações não terão impacto. Eu acho que têm, acho que é preciso mais estudos, acho que é preciso avaliar estas três dimensões que falei e temos que dar tempo à ciência e à realidade para perceber isto. Até porque noutros países onde esta realidade já existe, o que está a acontecer é que os resultados não são animadores. Em alguns países a legislação, há propostas para reverter a coadoção. Nomeadamente, por exemplo, da Escócia, houve um estudo encomendado do governo escocês que foi escondido durante cerca de ano e meio, e depois foi libertado por ordem do tribunal, que mostrava que as crianças que foram criadas em coadoção tinham mais depressão, mais suicídio, mais ideação suicida e sofriam mais bullying nas escolas. Este estudo foi escondido porque os resultados eram estes. Não interessava que se soubesse. Tudo isto pode-se dizer, mas temos que adequar a sociedade para respeitar as crianças, não se fazerem bullying nas outras. Está bem, mas isso é a mesma coisa que criar um Estado policial, ideológico, que controla um e cada cidadão. Portanto, o tema é sensível, há muitas dúvidas, não há rigorosamente unanimidade científica nenhuma, nem em Portugal, nem em parte do mundo. Aliás, há novos estudos científicos que estão a ser feitos com resultados provisórios que são verdadeiramente no sentido de que não é a mesma coisa. E depois também queria referir, para terminar, e depois podemos passar aqui à parte do debate, que um outro psiquiatra americano, membro da APA, muito respeitado nos Estados Unidos, fez uma desenha de estudos recentes que mostram precisamente as diferenças que existem e os riscos que se corre ao irmos para uma lei como aquela que nós aqui votámos e discutámos, felizmente, até porque era inovadora em vários sentidos. Penso que em nenhum país onde a coadoção existe, a lei tinha estes contornos como aqui em Portugal. E este autor, o Fitzgibbons, além de mostrar que os estudos normalmente citados pelos defensores da coadoção sofriam falhas metodológicas gravíssimas, tal como Lorne Marx veio aprovar em 2012, mostra também que há uma série de variáveis nas pessoas do mesmo sexo que, em relação às crianças, não são esclarecidas e que são indutoras de uma série de alterações ao nível do desenvolvimento psicoafetivo da criança. E, portanto, isto deve remeter-nos com um certo consenso, com uma certa cautela e com toda a abertura de espírito e com toda a abertura à evidência científica, discutirmos estes temas com respeito pelas crianças, com respeito por quem tem posições diferentes, mas acima de tudo orientarmos na pesquisa da verdade e daquilo que parece ser útil para as crianças. Isto não foi feito em Portugal, está a ser feito agora, em grande parte por pressão de quem manifestamente tem se debatido publicamente contra isto. Esta lei foi feita nas costas dos deputados, nas costas dos portugueses, quis ser aprovada de uma maneira absolutamente vergonhosa. As pessoas perceberam isso. Eu tive reunido com vários deputados que tinham uma posição a favor e depois mudaram de opinião por verem estas coisas. Eu acho que nós temos que respeitando todos,
ir em busca daquilo que é a realidade científica e evidência e sermos corretos, porque se há argumentos a favor, também há argumentos contra. Temos que ouvi-los todos, temos que os pesar e depois em consciência decidir. Para isso se perde. Portanto, termino disponibilizando para a parte do debate para responder ao que for necessário, na certeza que, de facto, há estudos credíveis, sérios, de comunidade internacional, altamente escrutinados, que mostram que a coadoção pode ser prejudicial para as crianças. Muito obrigado. Com muita pena minha, terei que sair por força dos compromissos. Sublinho, no entanto, que o tema, como já foi referido, é sensível. Numa sociedade pluralista e vivamente participativa, é preciso coragem para aceitar, tentar discutir o tema serenamente, em público, num espaço aberto. Como se vai percebendo, a sensibilidade do tema é visível, basta ver que a própria terminologia usada não é consensual, o sentido do que é prioritário varia e, hoje em dia, até o ideal de família não é uniforme. As intervenções que ouvi atentamente revelam justamente coragem, além de convicção e estudo. Está-se perante uma linha de entendimento que importa conhecer, uma vez que o desconhecimento determina a incompreensão. E só o diálogo propicia solução que seja sustentável numa sociedade democrática. Faço então votos que o diálogo flua agora de modo produtivo. Obrigado.